Olá, meus caros amigos, eu sou o Thiago Almeida, atleta e instrutor de tiro, e hoje eu tô com o meu amigo aqui, Eduardo Azeredo, que é meu amigo há muito tempo. Bastante. E talvez muitos de vocês conheçam ele pelo Papo do Atirador, mas ele também é o homem por trás da Linad, né? Pelos campeonatos da Linad. E nós vamos fazer o segundo episódio da nossa série sobre as modalidades do tiro esportivo no Brasil. E o primeiro episódio foi sobre a CBTP e esse vai ser sobre a Linad. Nós vamos falar sobre as principais modalidades que a Linad aplica no Brasil, e são muitas, né? Cara, fala um pouquinho da Linad, a entidade. A Linad, ela é composta de muita gente, é uma equipe bem grande. O presidente você conhece, Marcelo Danfenbach. Junto com eles tem o Beraldo e o Major Vladimir, que são os três grandes mentores, né, de tudo o que acontece. Hoje eu sou o diretor de marketing da Linad, então toda a parte de divulgação, criação dos alvos, esses alvos aqui, boa parte deles foram desenhados por mim. A Linad... ela tem uma história longa, ela tem uma trajetória, uma história de sempre buscar uma forma de ajudar o segmento do tiro. Ajudar os clubes, ajudar os atletas, providenciando, né, provendo provas fáceis de fazer, baratas e tal. E na história mais recente, de 3 anos para cá, aí foi estabelecido mesmo o nome Linad, né, a marca Linad, e chegou ao que a gente tem hoje. 60 modalidades que os atletas conseguem fazer com qualquer arma ou calibre que tenha no seu acervo e distribuídos aí. Hoje são 1.300 e tantos clubes, não lembro os números exatos, e atletas hoje são 98 mil. 98 mil atletas. E a Linad é uma entidade sem fins lucrativos, né? Sem fins lucrativos. Que destina 75% da arrecadação das provas para os clubes. É uma entidade... Eu até falei, eu estou trazendo para a camuflagem a Linad mais forte esse ano, porque eu fiz as contas, basicamente. Para o clube é a entidade que paga melhor, para o clube tocar, porque afinal de contas é o clube que faz toda a história. A gente está lá pagando energia, stand, instrutor, tudo para poder passar o alvo. Então é nada mais justo que o clube fique com a maior parcela das inscrições mesmo. Por isso que eu resolvi adotar a Linad. E aí fui conhecer as modalidades. O Eduardo veio me mostrar pessoalmente as modalidades, né, que eu não conhecia. A gente fez todas as provas aqui, estou com os meus alvos aqui para mostrar para vocês. E, bom, acho que a característica principal que eu vi das provas da Linad é que é tiro de precisão, um tiro bem diferente do que eu estou acostumado a fazer. Então eu tomei um pau aqui nas primeiras passagens aqui, não pude usar a minha arma na maioria das provas porque tem muita modalidade que não pode usar red dot, né? São poucas as que podem, na verdade. A minha arma estava configurada com red dot, usei a pistola do clube para fazer algumas. Então eu senti falta de uma modalidade mais dinâmica, assim, de movimentação ou assim, talvez uma coisa mais rápida, uma coisa no hit factor. Muita gente pede, mas aí o que acontece? Como a Linad ela tem essa raiz do tiro de precisão, né? O campeonato mais antigo da Linad, que é esse que já foi regional CBC, é um campeonato que tem aí 23 anos de existência, 22 anos de existência, ele... É um campeonato que é disputado em 20 minutos com 20 tiros. Nossa, então é aquela precisão mesmo que o cara vai fazer com calma, vai abortar o tiro, repensar. O cara usa... abortar o tiro é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem o que é. O cara vai, se concentra, pega a mira. Já tá com o gatilho pressionado. Aí ele tá quase fala, não vou agora. Para tudo, respira, descansa, vai. Começa todo o processo do ciclo de tiro dele de novo. Exatamente. Pra ele fazer todos os tiros, todos os 20 tiros perfeitos, né? Exatamente. Essa que é a ideia. E vocês vão ver que os alvos são punks mesmo. E tem uma galera que chega lá. O Nacional de Tiro, a pontuação máxima dele é 220 pontos. O nego faz 219, 218. É surreal. É uma coisa especializada. Vocês são grandes atiradores que fazem parte da Linad mesmo. Porque você fazer esse tipo de tiro aí não é qualquer um que consegue fazer. Não é qualquer um que consegue chegar nessa pontuação. Mas vamos lá, vamos para as modalidades. Eu vou começar com a que eu gostei mais e que foi a primeira que eu fiz. Tinha certeza que... Né, que eu acho que é a que tem a mais a minha cara, é o tiro rápido desportivo. Então olha só, esse é o alvo. Você que desenhou esse alvo? Puta, da hora esse alvo aqui, ficou bonito, né? Ele lembra o alvo de TRP. Lembra. Da CBTP, né? Só que ele é um alvo menor, coloridinho. Muito legal, e aqui a ideia, deixa eu ver se eu me lembro de cabeça, você me corrige se eu estiver errado. São 30 segundos... para você fazer 5 disparos num alvo, 5 disparos no outro, com saque e troca de carregador. Exatamente. É isso saque, mesmo, né? Isso tudo dentro dos 30 segundos. Dentro dos 30 segundos. E se for revólver, mesmo processo, só que com 45 segundos, porque o revólver, principalmente se for municiar na mão, né, demanda um pouquinho mais de tempo. E aqui é 7 metros. Dá tempo. Aí 7 metros. 7 metros. E olha só, que eu fiz ainda aqui
Essa aqui eu atirei com a arma do clube, não atirei com a minha arma porque não pode usar red dot aqui, né? Não. Se pudesse, dá pra fazer tudo 10, mas realmente ia ficar meio... Podia jogar pra 10 metros e fazer com red dot. Então eu botei 3x, um 10 e um 9, e aqui eu fiz a recarga, resolvi acelerar, tava com medo de acabar o tempo, na verdade faltava Porra, não, tempo. se eu não me engano, essa prova tu fez em 15 segundos. Sobrou Tinha muito tempo. pra cacete. Não, e aqui administrar o tempo nesse tipo de prova é fundamental, porque não adianta você atirar mais rápido, né? O que vale é a pontuação no alvo. Então você tem que saber administrar o tempo para você usar o tempo inteiro para garantir bons tiros. E aqui tem, bom, outra coisa que eu notei no alvo é os patrocinadores, né? Exato. A Linad, você estava falando antes aí de questão de ser a que mais recompensa, né? A que mais paga os clubes. Justamente por ser uma entidade sem fins lucrativos, né? Não pode ter lucro, não pode ficar nada para a Linad, tudo que entra volta para os filiados. Né? Aí, então, a grande massa, né, volta para os atletas, né? São premiações, ano passado superou os 2 milhões. Esse ano, pelos números, provavelmente vai se manter aí nessa faixa dos 2 milhões. Tem dois carros, né, 0 km, mas uma porrada de coisa como já teve no ano passado. E essas marcas aqui, como a Luminox e a Guindastec, que estão nesse alvo do tiro rápido, são marcas que chegam junto. Por exemplo, a Luminox dá um volume de relógios pra gente, que a gente sorteia todo mês. A gente sorteia todo mês tem um relógio. relógio. Participou de qualquer prova, tá correndo risco. Fez uma inscrição em um campeonato, tá concorrendo a um Luminox. Inclusive o seu relógio exatamente. Eu tenho só 4 Luminox, eu adoro a marca também. Você sabe que um dos grandes sonhos que eu tenho é um dia ser patrocinado por uma marca de relógio. Como todo atleta, né? Todo atleta busca um dia um relógio para poder representar. Leandro, pessoal da Luminox, fica a dica. Bom, então esse aqui é o tiro rápido desportivo. Gostei dessa prova. Essa aqui eu acho que eu vou me dedicar a treinar essa prova aqui especificamente. Tem um pouco mais de chance pra mim, tem mais a ver com o meu tiro. Top. Mas aí a gente fez depois um outro campeonato que é em parceria com a Shot Fair, né? Exatamente. Então esse alvo aqui, eu até dei uns tiros aqui fora, que a gente tava zerando umas miras aqui. Depois foi zerar, quando você foi atirar com a carabina. Vou tirar de carabina, usei aqui pra zerar. Mas esse aqui é o campeonato Shot Fair. A dinâmica completamente diferente, né? Diferente. Porque aqui a gente está falando de 1 minuto para dar 10 disparos com troca de carregador obrigatória no meio. Qual a distância aqui? Aí são 10 metros. 10 metros. Aí foi engraçado porque o Thiago fez a 7 num alvo bem maior, aí depois foi para 10 num alvo bem menor. Com uma dinâmica parecida. E aqui, aí ó, aquela travada. Pra vocês terem uma ideia aqui, o centro desse alvo aqui é do tamanho de uma moeda de 10 centavos, mais ou menos? Mais ou menos. Uma moeda de 10 centavos a 10 metros. Esse é o centro do alvo. São 2,6 esse centro aí. Inclusive é muito bonito esse alvo aqui. Muito legal, ele verdinho. Com a cor dele, é a cor do logo da Shot Fair. E aí como é que funciona aqui na Shot Fair? É um campeonato à parte. A premiação o Shot Fair, ele tem uma configuração estrutural um pouco diferente, por um detalhe. É o único campeonato que cruza 2 anos, né? A temporada dele, por exemplo, hoje ele está na temporada 24-25. Ele tem essa premissa de acabar até maio para dar tempo de homologar os resultados, para direcionar a premiação, e a premiação é entregue na Shot Fair. Na feira. Legal. É feita uma solenidade lá, uma cerimônia lindíssima. Ano passado medalhas foi espetacular. As medalhas são específicas da competição. Legal. Os troféus são lindos, do ano passado foram lindos. Então tem essa questão. O primeiro lugar, por exemplo, ele ganha a ida para a Shot Fair. Ah, que legal. Né? Então... E para quem tá pensando assim, pô, eu não consigo acertar uma moeda de 10 centavos a 10 metros, então não tenho a menor chance de ganhar nada. Tem as classes, né? O grande barato, assim, primeiro, em cada modalidade tem as subdivisões, né? Então você, por exemplo, cada subdivisão é uma faixa de pontuação. Então o pessoal mais top fica na A ou AA. Tem algumas modalidades que tem duplo A. Tá? Então, ali tá a galera que pontua muito. Mas aí tu vai, por exemplo, para B ou para C, é a galera que tá disputando na meiuca. É tipo, vamos levar para automobilismo, né? Tem lá a Fórmula 3. Também? Ganha. Ganha medalha. São os 5 primeiros de cada classe em cada modalidade. Então você tem chance também. Sabe quantas medalhas a Linad entrega todo mês? 1.400 e poucas medalhas. Todo mês? Todo mês. Agora a gente está com uma logística, justamente porque dá muito trabalho, a gente está acumulando de 2 em 2 meses. Assim. Acumula a primeira e segunda etapa, entrega. E manda para casa do cara ou manda para o clube onde ele fez a prova. Onde ele fez a prova. Para o clube legal. Onde ele, na verdade, não onde ele fez a prova. O atleta no cadastro, ele seleciona lá, clube de premiação. É para onde vai a premiação dele, entendeu? Legal.
Você falou uma coisa até que eu não sabia disso, né? Você não pode tocar o alvo, né? Não. Você por exemplo, está tocando porque foram alvos de teste. De teste. Né? Nada disso aqui valeu, nada disso aqui as competições para você, né? Mas um alvo de prova mesmo está em regulamento. É proibido que o atleta tenha contato, porque então, infelizmente tem gente que tem má fé, né? Vai dar aquela dedadinha no furo para rasgar a pontuação para cima, enfim. E essa modalidade aqui pode usar Red Dot? Dentro do Shot Fair, dentro da competição Shot Fair, tem, se eu não me engano, 6 modalidades. E uma delas é a Optics. E tem carabina você pode também. usar, tem para carabina também. Legal. A gente até porque é para calibres de pistola, né? É para calibres de pistola. Então, pistola ou CCP, né? Carabina e calibre de pistola. Legal. É muito legal esse campeonato. Esse campeonato é legal. Eu até me arrependi de não ter feito antes, porque acaba em maio, isso é uma etapa por mês, né? Eu sou muito fã da Shot Fair, gosto muito do pessoal lá que eu vejo. O pessoal é sensacional. O pessoal é top. Próxima modalidade, essa aqui é a 5 Fest, né? 5 Fest, é uma modalidade pertencente à Copa Brasil de tiro desportivo. Eu imagino que seja a prova de maior adesão hoje. Sim. Essa aqui. Sim, por causa da baixa quantidade de disparos. São só 5 disparos. Só 5 disparos, a prova é divertida, ela é divertida sim. É um alvo só com 5 centros, um disparo por centro em 1 minuto? 30 segundos, 10 metros, 7 metros. 7 metros. 7 metros. Com arma curta. Com arma longa, 15 metros. 15 metros. Esse aqui pode ser feito com arma longa também. Pode ser feito com Red Dot também, ou não? Pode. Todas do 5 Fest estão liberados qualquer tipo de mira. Então essa daqui foi a que eu fiz com a minha arma mesmo. Então olha só, eu fiz com a minha pistola. Então meus tiros todos pegaram um pouquinho baixo. Acho que meu Red Dot não estava 100% zerado para essa distância. Então, e aqui faz diferença, né? Porque a gente às vezes zera. Muita gente me pergunta, que distância que você zera o Red Dot? Bom, eu zero meu Red Dot para 10, 15 metros, geralmente. Distância de confronto. Distância de confronto. Só que para tiro prático, essa distância me garante acerto em qualquer distância. Eu zero a 10 metros, assim, eu posso atirar a 100 metros, que eu não vou ter muita variação de queda, não para a região onde eu considero o objetivo, né? Que é uma zona grande de pontuação. Exatamente, a zona de pontuação do tiro prático é muito grande, né? Então a velocidade é muito importante. Só que aqui, o centro desse alvo aqui é uma cabeça de alfinete, isso aqui. Tu pega, por exemplo, esse centro aqui, ó, cabe dentro de um alfa. Cabe dentro, sim, isso aqui tudo cabe dentro do alfa. Cabe tudo dentro do alfa. Então, agora o centro aqui é uma cabeça de alfinete. Isso aqui tem quantos? Isso aí tem 5,5 milímetros. É um 22. É um 22. E você me falou que para valer o X você tem que apagar o branco. Para valer o X tem que sumir esse centro. Tem que sumir o branco e sua linha. Não é só tocar Ou seja, de 22 tem que pegar aquele tiro no centro do meio. No centro mesmo. No centro do meio. Só que aqui se tocou a linha no resto do alvo, entra, né? Exatamente. Tocou a linha, entra. Menos no X. Cima. No X tem que cobrir. E o X vale 11. Vale 11. E os caras fazem quanto nessa prova aqui? São 50 pontos, 55 pontos. Tem uma galera fazendo aí uns 52, 51, tem a galera chegando lá. Então a galera ainda mete 2 centros aqui. Caramba, essa prova aqui, você tem que zerar o DOT. Se você vai usar o DOT, tem que zerar o DOT na distância. Tem que zerar mesmo. Aqui é mesmo. Aí é totalmente diferente. A ideia do zero aqui é colocar o zero naquela distância e zerar para você acertar o pontinho mesmo. Eu atirei com a arma do jeito que estava, todos os meus tiros pegaram no 9 baixo aqui. Tirando esse aqui que eu dei uma gatilhada no 8. Essa aquela compensadinha, né? Aquela compensadinha. Mirasse aqui no 9. E entrar. Ia lá. Ia dar um 10. Tudo 9 aqui, esse aqui eu vou treinar. Essa é outra modalidade que vale a pena fazer. Por 5 tiros eu gostei também. E eu fiz com pistola, eu fiz com... E o bacana dela é que como ela aceita uma gama muito grande de armas e miras, facilita muito todo mundo. Sim, essa aqui eu fiz de CCP. Que não foi bom, porque eu tava com a minha MPX lá, tentei fazer uma postura de carabina com ela, o Olímpico, pra inventar o Olímpico. Inventei o Olímpico. Aqui eu acho o seguinte, se você tem uma Puma, você vai bem nessa prova aqui, você vai ter... No ano passado eu ganhei medalha nessa aí com uma Puma. Com uma Puma, não, Puma do Puma clube. Aqui eu não tenho, eu peguei a Puma do clube um dia, aí fui olhar no ranking, 4º lugar, opa, vou investir. Aí eu ganhei 2 medalhas. Na verdade, no ranking geral... Eu fiquei em 3º, alguma coisa assim. Top. Na classe A? Na A, top demais. E eu que fiz isso aqui, eu fiz de luneta. Isso aqui eu fiz de luneta, de fuzil. Essa foi de fuzil. 308, fuzil 308, 15 metros, ou seja, é uma das poucas provas que você pode fazer no stand indoor. Exato. Tolera curta distância, né? A gente tá falando de 15 metros. Se o para-bala suporta, né? Mas o bacana do 5 Fest tá sendo justamente essa gama. Você, com qualquer arma do seu acervo, tirando espingarda, né? O único armamento
que não pode ser usado nesse encerrada. Você faz? Red Dot, luneta, qualquer coisa. Fiz com o meu 308, que é um rifle muito pesado, com uma luneta muito grande, pesada, então, e a 15 metros, o ideal aqui é que você prepare uma carabina leve mesmo para você fazer o tiro de precisão. Vai bem. Eu acho que, na verdade, a maior parte das modalidades da LINAD, eu cheguei à conclusão de que eu teria que ter armas específicas para elas. Eu encontrei uma função para mim em Bel. Aí, ó. Eu vou atirar de 40 essas provas. Boa. Como vou preparar a Bel, eu tenho uma MD7 toda preparada para IPSC. Eu não gosto do calibre 40, mas a MD7... Ela é um tesão. Ela é feita pro 40, ela é perfeita de atirar. Ela é um tesão. E eu acho que eu vou preparar ela para tiro de precisão. Boa, eu acho que ela vai ficar show. Apoio. Vai encher mais esse bagulho aqui. Eu preciso de uma medalha da LINAD. Eu não tenho nenhuma medalha da LINAD aqui atrás. Bom, multicalibres. Essa é uma outra modalidade aqui. Eu faço um multicalibres da CBTP, que é o Action Caliber Gun. E aqui a gente tem uma outra modalidade aqui que você pode atirar com várias armas diferentes, né? Exatamente. Como é que funciona isso aqui? Então, o multicalibres é um grupo de modalidades que tem 6 modalidades. 3 para armas curtas e 3 para armas longas. Não tem como fazer misturado, porque atirar a 10 metros de arma longa é muito fácil, né? E atirar a 25 de arma curta num alvo desse tamanho é quase impossível. Então você não pode misturar as plataformas. Não pode misturar. Aí tem as modalidades específicas para arma curta, 2, 3 e 4 calibres, e arma longa, 2, 3 e 4 calibres. O alvo é sempre o mesmo, a única questão que varia são 5 tiros por calibre, ponto. Não tem repetição de arma. Certo. O Thiago aqui no caso, ele fez 22. 5 tiros de 22 e tem que ser dessa forma. Você tem regulamento, né? Você começa com calibre menor e vai progredindo. Aí depois você fez com a 9 e os 2 centros de baixo foram inutilizados. Que eu não usei, então ele fez a C2C, curta, 2 calibres. É isso aí. E aí outra coisa que eu notei aqui também são séries, né? Você não, lá na CBTP você faz o Action Caliber Gun numa porrada só. Não, aí são séries. Você dá um timer e você dá 3 tiros em cada alvo trocando de arma. Não, aí são séries. Aqui é 1 minuto. 1 minuto. E 1 minuto. Tempo de descanso, municiamento e tal, mais 1 minuto. Se forem os outros, segue o mesmo fluxo. Mais 1 minuto para cada com 5 disparos. 1 minuto para 5 disparos, né? É precisão mesmo. É para você acertar o X aqui. Se tiver uma arma preparadinha aqui, eu fiz com uma Walther P22, arma desse tamanhozinho assim. Ainda coloquei um 8 e um 7. Foi um herói de conseguir fazer isso aí com aquela Walterzinha, cara. Ela não tem alça e massa de defesa. A alça e massa dela é grosseira, então eu nem consegui enxergar o porque ela é arma de defesa, né? Ela é uma arma que simula uma arma de defesa. Exato. Até usam pra defesa. Usa, lá nos Estados Unidos, o nego bota no bolso. Bota Federal Punch nela e vai pra braço. E aí aqui eu fiz com a 9 e eu fiz com a G3, né? Porque não pode usar Red Dot aqui, né? Exato, não pode usar Red Dot. Com arma longa tem a possibilidade de uma delas ter mira. Inclusive, você falou do regulamento, eu vou deixar embaixo aqui um link, que lá pro site da LINAD tem um resumão que o Eduardo fez, né? Com todas as modalidades, que é o guia rápido lá, onde você vê todas as modalidades, aonde que você vai poder se encaixar. Isso aí. Então aqui é uma prova muito legal para quem tem muitos calibres diferentes, né? Dentro dessa questão de formar habitualidade com vários calibres, você pode fazer com todas as suas armas aqui a modalidade numa inscrição só, né? Com 5 tiros de cada calibre. Válida de nível nacional, válida para os 4 calibres, para todos os calibres, né, que você usar. E como você não vai fazer os tiros todos de uma vez, que é no Action Caliber Gun lá da CBTP, a maior dificuldade é você, no meio do negócio, trocar de plataforma, trocar de arma, trocar de calibre, e dentro do tempo você está correndo contra o relógio, muda o recuo, muda a mira, muda a empunhadura, muda tudo. Aqui você vai ter 1 minuto para fazer com cada plataforma, né? Exato. 1 minuto aqui, 1 minuto ali, é outra pegada, é tiro de precisão mesmo. Campeonato Nacional CBC 22LR, esse aqui também eu fiz com a Walterzinha 22. Esse alvo aqui, ele também tem multipropósito, né? Você pode fazer ele com arma longa ou com arma curta no mesmo alvo. O alvo está inutilizado aqui, é até uma orientação regulamentar para forçar o atleta, né, a disparar só nos centros certos. Certo. Esses 10 centrinhos aqui são da prova com arma longa. Com arma longa, como seria isso aqui? É um tiro por centro? São 2 séries de 2 minutos, 1 tiro por centro. Então 2 minutos? 1, 2, 3, 4, 5, vai indo aqui na ordem de leitura.
tempo, Pra pausa, dar 10 tiros. depois mais 10 tiros na mesma sequência. Qual a distância aqui, arma longa? Aí tá 10 metros. 10 metros. 10 Que não é fácil, tá? 10 Não, olha o tamanho disso aqui. O centro é um 22 também, né? Exatamente. O centro é um 5,5 tiro de milímetros. 22. E aqui embaixo já foi diferente. Aqui embaixo foi 7 metros ou 10 também? 10 também. 10 O que Cara, 10 aconteceu? metros é muito... Se você olhar as métricas do 7 para cima, esse alvo entra aqui. Ele entra Tá? aqui, Ele entendi, tem o mesmo entendi. tamanho. É. Só que é covardia botar a galera de pistola para atirar aqui. É, né? difícil. Aí a Linad optou para abraçar as armas curtas também. A gente redesenhou o alvo para ficar maior, né? Ter uma abrangência de pontuação. E você vê que é útil, né? Olha Sim. quanto tiro teu aqui fora Sim. do 7, né? É, É sim. um monte. Esse alvo aqui eu senti dificuldade de fazer a visada com pistola. Eu teria que ter uma arma preparada mesmo para talvez fazer a visada na base desse alvo. Foi o que eu imaginei que eu faria se eu fosse competidor dessa modalidade. Eu regularia a minha mira para fazer a visada de base, porque você não consegue ver o centro. É o que tu falou, né? Tem que Eu ter fiz a uma arma visada meio pra que por competição, referência. né? É, você tem que ter arma para competição. Mas como você não enxerga o centro, você só enxerga a borda do alvo quando você está atirando. Então você tem que fazer uma visada ali meio que tentar manter uma consistência de visada. Não sei se você notou, todos os alvos mais recentes da Linad tem esse arco borda. externo, né? É justamente para isso. Para a galera que tiver um pouquinho mais de dificuldade de fazer a visada, o cara tem pelo menos uma referência externa. Sim. Né? Ele consegue se referenciar ali externamente se ele não estiver conseguindo cobrir o centro. E aqui, quanto mais delicado for seu aparelho de pontaria, melhor. É fechar Exatamente. mesmo. Aqui talvez... Aquela agulhazinha Sabe aquela na agulha? massa, Exatamente, né? na massa. Aquela agulha na massa, mas é uma massa pontiaguda. Eu não tenho nenhuma arma com esse tipo de mira. Essa provinha é muito legal Essa também. prova é difícil demais também. 10 metros aqui é muito difícil. Quanto que o pessoal faz aqui de pistola, você lembra? Cara, não lembro de cabeça. Que aí a pontuação máxima é 220, né? A gente está falando de 20 disparos totais com um máximo de 11. 2 minutos cada série, né? Aqui são 2 minutos cada série. Cada série, 2 minutos de 10, para dar 10 tiros. disparos, com pausa no meio, né? Eu nem fiz isso, eu fiz tem uma pegada galera, toda, eu atirei Tem uma rápido. galera que faz em torno de 200, cara. Caramba. É, o pessoal que é brabo. É, a Linad tem grandes Tu fez atletas um X mesmo. aqui, ó. Fiz um X. Fiz Fiz dois 2x. Aí, ó. Os 2x. Conseguiu 2x Mas foi da cagado, 10. porque eu não tava enxergando nada do que eu tava fazendo. Essa honestidade é admirável. Bom, todas essas modalidades, Eduardo, a gente fez na baia, atrás da baia do stand comum indoor, né? Todas essas modalidades, todas essas provas aqui, mas tem uma que você faz para dentro do stand, que é a Steel Gouge, que a gente não conseguiu filmar. Infelizmente a gente não conseguiu fazer por um seguinte, o Steel eu não Gouge, tinha os acessórios ele lá, tem né? umas métricas específicas para montagem do circuito, né? Você tem Fala um pouco sobre a Steel Gouge, a modalidade para espingarda. Exato, o Steel Gouge foi uma modalidade que foi especificamente criada para atender a galera de espingarda, tá? E ela é bicalibre, porque para critério de desempate, como a gente não ia usar o timer, né? É uma prova contra relógio, mas é tempo máximo. Tempo máximo. Não é timer. Todas né? as provas da Linad são Todas assim. são em tempo máximo, exatamente. Aí o que acontece? Para critério de desempate, tem o uso de uma arma curta, posteriormente, que você vai dar atualmente 3 tiros no papel para ser o critério de desempate. Grande vantagem é que você tem uma prova bicalibre, você está validando 2 calibres numa prova só, com uma inscrição só, Sim. né? Então, para muita gente tem uma espingarda e uma pistola. Essa galera, o Steel Gouge é o campeonato para fazer a habitualidade com preços exigentes. Qual o tempo? Depende do tipo da espingarda. Ah, Por tá. exemplo, na semi-alto são 45 segundos de tempo máximo. Para dar 4 tiros, tem que de ser 4, espingarda, né? São 4, exatamente. 4 pra tiros 4. nos metais, tem 4 metaizinhos, 4 plates, um tiro em cada, errou, perdeu. Perdeu. Acertou, pontua 10 por cada um derrubado. Fez a transição, 3 disparos de pistola, tudo isso dentro do tempo máximo. Aí na semi-alto é 45 segundos, na pump 1 minuto, no cano duplo, modalidade cano duplo, que aí entram as trapeiras e tal, é 1 minuto e 15, e nas monotiros 1 minuto e 30. É, dá pra fazer os Dá, 4 metais, eu vejo- a pistola e ainda fazer um Eu filho. vejo a galera, dá 2 filhos talvez. Se tiver enfileirado, faz 2. Ele surgiu numa época que não tinha prova de espingarda, era trap só. Eu, por exemplo, eu tenho uma espingarda semi-alto com 9 polegadas e meia de cano. Eu vou fazer Porra. trap com aquilo, não dá, é uma arma operacional. É fantástico. Fora que fazer uma com passagem de prato é 25 tiros, mais o 25 prato, tiros, mais, exatamente. É mais é o uma provinha helicóptero, cara. né? Porque essa galera vai de helicóptero. Né? É uma galera É diferenciada. uma nobreza, a nobreza do tiro. É o hipismo do tiro, é o tiro ao prato. Mas é, Mas o Steel Gouge realmente quebra o galho. São 4 tiros, chumbo fino,
Prova barata. Ou seja, prova barata, 3 tiros de pistola. Ó, e uma coisa interessante de falar em relação ao Steel Gauge. Ele é um campeonato que é realizado em 10 metros, então dá para fazer em praticamente qualquer clube. Então dá para fazer, inclusive em indoor. Tá? Aí eu vou responder uma pergunta que todo mundo faz. Por que só pode cartucho esportivo? Eu queria fazer de SG, queria fazer de balote. Gente, é por segurança e custo. Tem essas duas questões. Se a gente fizesse uma prova para balote, como a gente estava até idealizando no início, quanto tá um balote hoje? 20 contas. É caro, 20 conto aqui, né? Vai ver no Rio, na Bahia. 30, 35 reais um balote. Aí como é que você vai fazer uma prova que o cara vai dar 4 tiros, 100 e poucos reais só de munição? Não pode. O objetivo é justamente baratear, né? Então, assim, é chumbo fino mesmo, tá? Mais uma curiosidade em relação ao Steel Gauge. Você que tem aquele RT 410, famoso Judge, não tem onde competir, agora você tem. Comprou aquilo e fala, pra que eu comprei isso? Agora pode fazer isso. Na modalidade Pump, né, a modalidade voltada às armas de repetição, você consegue substituir a espingarda pelo RT-410. Aí só tem que derrubar os metais. Derruba os metais com ele, troca para outra arma curta e... Pô, legal. Essa daí eu vou preparar o stand, porque tem que ter o metal do tamanho certo e tem que ter a base certinha. Exato, o metal circular de 15 centímetros. E o suporte pro alvo que também. É o padrão de shotgun do IPSC, por isso até que a gente aderiu a ele, é o padrão de shotgun do IPSC. E o alvo de papel. Nós teremos mudanças lá na camuflagem para poder aderir a todas as provas da LINAD, mesmo porque o alvo tem que estar bem estável, não pode estar tremendo. Não pode Exatamente. Então, para os clubes que fazem na baia, a dica a gente fez até em alguns lá, grampeia uma madeira em volta do alvo, pega a madeira de PSC lá, daquelas, grampeia em volta do alvo, que ele fica quieto. Você ajuda a estabilizar. Tem uma galera que bota também uma ripa presa no carrinho. De EVA. E grampeia. Ou de madeira, madeirite. Dá pra fazer. Porque assim, o alvo ele tem que estar parado, tem que estar fixo. Até porque se ele estiver mexendo, precisa acertar cabeça de alfinete dessa. Acertar um negócio desse tamanho. O atleta que for competitivo mesmo, o alvo é o que você falou, é tiro de precisão. Precisão então, mesmo. Olha, diferente as provas da LINAD, na minha opinião, pra galera que curte o tiro de precisão, tem muita opção aqui, dentre das modalidades que a gente mostrou, para você poder escolher qual que encaixa melhor. Tem mais, Essa ideia de você fazer várias, eu acho que aqui, cara, como qualquer entidade, né, você acaba tendo que se especializar em uma modalidade. Porque se você quiser treinar tudo isso aqui, você não vai só fazer as provas para cumprir o target. Eu falo por mim. Às vezes o pessoal acha, você é da LINAD, você faz tudo. Não, eu não faço tudo. Eu tenho os meus preferidos. Você tem que treinar, porque senão não. Você chegar lá, eu quero só fazer na prova, vai rodar. Porque você tem que treinar ela mesmo, conhecer bem a sua mira, porque é tudo tiro de precisão. Exato. Conhecer bem a tua arma, preparar, zerar ela, e tu vai ter que treinar. Vai ter que pegar esses alvos aí no clube e treinar eles para você ter um resultado melhor. Porque cada inscrição é quanto? 45. 45 reais. Desses 45 reais, 30 vai pro clube. 30 ficam pro clube, são receita do clube. E 15 os 15 viram fundo de arrecadação da LINAD. E desse fundo de arrecadação, parte vai para o fundo de premiação, né, que vira carro 0 km, premiação em dinheiro, no final tem premiação em dinheiro. Pô, legal. Se eu não me engano, a premiação máxima acho que é de 20 mil reais. Legal. Pro primeiro lugar da A, né, que é o pessoal que ganha mais, nas modalidades como tem relação com a arrecadação, o prêmio ele é rateado pela modalidade. A modalidade que arrecadam mais, premiam mais, né? Então tem os limites lá. E o resto vai para fundo de administração. A LINAD é uma empresa, né? Então tem que pagar salário, tem que pagar aluguel de galpão, custos logísticos, enfim. Mas o mais importante é a grande maior parte desse valor, clube e atleta. Que é o que a gente precisa fazer como uma entidade de fomento ao esporte do tiro. O clube é o que mais precisa mesmo. Então se você tem clube aí, cara, você não está fazendo LINAD, tem uma calculadora que você desenvolveu, né, que você consegue estimar quanto que o seu clube poderia faturar fazendo as provas da LINAD, né, com inscrição, com munição, etc. Gostei da ferramenta, mas você criou aquilo? Não, foi a equipe de marketing, tem outros integrantes, né, eu sou o diretor, mas tem outros integrantes. A gente tem um feedback, eu pessoalmente tenho um feedback muito forte de clubes que estavam falindo, os clubes estavam falindo e conseguiram se reerguer graças às competições da LINAD. Cara, isso é muito gratificante. Porque o objetivo é esse. O objetivo é esse. Eu fiz outras competições no clube e, cara, às vezes 50% vai para a entidade. Esse ano eu vou dar mais atenção lá no clube para a LINAD, incentivar os nossos associados que façam as provas da LINAD.
E da CBTP, que aí a gente vai ter a velocidade e vamos ter a precisão. Agrada a todo mundo. Agrada a todo mundo. E tem uma questão que é importante de falar, a gente falou das modalidades que você fez, né, na apresentação, e tem as modalidades que o camuflagem, infelizmente, não pôde receber por causa dos aspectos técnicos. Porque tem fuzil, né? Você pode fazer fuzil a 100 metros. Foi essencialmente o Campeonato Nacional de Tiro Desportivo, que é o único campeonato que você não vai conseguir sediar na camuflagem, porque são provas, as provas convencionais você consegue. Sim. As provas de 10 metros, né, do Nacional de Tiro você consegue receber. Mas tem as provas de 25 voltadas a armas longas e também tem de arma curta, tem a 25, 45 metros, 45, né? Pistola 45 a 25 metros é sensacional. Nossa, tá doido. É sensacional. Aí tem essa, e o formato desse campeonato, ele é mais classicão. Ele tem muito tempo para a quantidade de disparos. São 20 minutos para 20 disparos. Né? Então é 1 minuto por disparo, aquele campeonato mais conservador e tal, é o mais antigo. E dentro dele tem algumas modalidades especiais, vou chamar assim, que é o trap, né, que é o tiro a prato, faz parte do Nacional de Tiro Desportivo, o bench rest, que é aquele classicão a 25 metros, arma rifle 22 apoiado, são 25 centros, aí é a briga pelo X, que tem uma galera fazendo 250 pontos, que é o máximo, e aí fica na briga do X, quem faz mais X, leva, né? E o Nacional de Tiro incorporou as modalidades do Nacional de Fuzil, que também é um campeonato classicão, né? São 10 minutos para 10 disparos, 1 minuto por disparo, seguindo a mesma métrica. Tem uma quantidade menor, porque muita gente vai atirar de fuzil. Imagina um cara de 338 Lapua dando 10 tiros. Vai gastar 2 contos. Meu Deus do céu. Então, não, vamos diminuir. Se fosse 20, né, ia ser um prejuízo absurdo. Então, vamos botar uma prova com 10, que a gente consegue aí ter uma métrica boa, não ter muito empate, e vai ficar uma prova divertida. Deixa eu te fazer algumas perguntas que eu acho que a galera vai perguntar. A galera do canal é bem técnica. Todas as modalidades pode usar acessório no olho, por exemplo? Tapa-olho? Pode. Isso aí não tem nenhuma restrição. Todas elas. Inclusive o tiro rápido, se o cara quiser... Acho que não faz sentido usar um obturador no tiro rápido, mas esses das provas de precisão faz sentido. Não, esses acessórios de tiro, assim, convencionais, que não influenciam diretamente no armamento. Por exemplo, tem algumas coisas que não podem. Por exemplo, aqueles cabos de revólver que tem apoio de mão e tal, que deixa a arma quase estacionária. Aquilo ali não pode. Não pode? Não pode. Olha aí. No Nacional de Fuzil, por exemplo, tem uma particularidade que é interessante. No 100 metros, você pode usar praticamente tudo. Pode usar luneta, pode usar bipé, tiro apoiado. Você só não pode travar a coronha da arma. Então, apoio de mesa, de coronha, não. A coronha tem que estar no atleta, tem que estar no atirador, tá? Mas a frente da arma, tu pode usar bipé, qualquer tipo de apoio. Então não pode usar meiazinha, saco de areia, não pode na coronha? Na coronha nada. Tá. Na coronha é mão e ombro. E ombro, tá? Legal. Isso a 100 metros. E a 50 metros é tiro em pé. É um tiro difícil pra cacete. Nossa. Eu fiz nessa última etapa pela primeira vez. Consegui uma pontuaçãozinha razoável. Aqui em Brasília tem clube que faz essa prova. E é uma prova divertida, instigante, porque são 10 minutos. É uma prova que você tem que administrar muito bem, porque se você demorar muito, vai cansar o braço. Então você não usa os 10 minutos. Mas se você fizer rápido demais, você prejudica os tiros. Então tem que achar aquela receita ideal, sabe? Eu fiz semana passada, na segunda etapa. Achei fenomenal. Vou aderir mais essa modalidade. E modificações na arma? Tipo, a gente viu que a maioria das modalidades não pode ter red dot, mas pode botar fibra ótica, pode botar apoio de dedo. Não, esses ajustes assim, tipo troca de alça e massa, desde que continue sendo uma mira aberta para uma modalidade de mira aberta. E fator de munição? Indiferente. Pode fazer aquela recarga só o suficiente para ciclar o ferrolho? Pode. Eu, particularmente, para tiro de precisão, eu não vejo como uma boa opção. Existem algumas estratégias de recarga para precisão. Eu mesmo vou ter que estudar para fazer. Sim. Mas eu sei que os caras fazem uma recarga bem fraquinha às vezes. Exato. Para poder ter a consistência. O cara vai no mínimo, né? Exatamente. Chegou na consistência, o cara até manda porque para precisão, sempre subsônico tende a ser melhor. Então o cara vai fazer uma 9 subsônica. Exatamente. Provavelmente. O cara vai fazer uma 40 subsônica. Exato. Porque tende a melhorar. Mas não tem essa negócio, ninguém vai cronografar o seu tiro, nada. Vai com a munição que você quiser. Então é isso aí. Então agora você pode preparar a sua arma. Agora, se você quiser aderir aos campeonatos da Linad, prepare a sua arma.
Não vai igual eu lá atirar com a arma do clube, não, por exemplo, para poder participar. Não, vai ser quem bom. não tem arma, né, obviamente... Tiro de precisão, você tem que ter uma intimidade com a arma e com a mira, assim, tem que ter. Impecável. Agora acho que vocês conhecem as principais modalidades da Linard, talvez todas, nós falamos sobre todas elas aqui. Sobre todas. Um vídeo meio longo aí, peço desculpa, mas acho que você senta aqui, toma um café aí, assiste e aprende tudo. Exatamente. Né? E aprende tudo sobre as modalidades da Linard. Eduardo, obrigado pela presença aqui mais uma vez. Tamo junto, mais um episódio. E em breve a gente quer passar por todas as entidades de tiro aqui. Vocês vão ter um episódio para cada entidade, para que todo mundo conheça e escolha qual é a modalidade do seu coração. Espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje. Eu sou o Thiago Almeida, Eduardo Azeredo, e a gente se vê na próxima. Tchau.